Olá, boa tarde a você que está ao vivo conosco pelo Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado Zé Neto, do PT da Bahia, nosso companheiro deputado federal, convidado de hoje à tarde aqui do programa Ponto a Ponto. Estamos diretamente aqui de Brasília, dos estúdios PT na Câmara, recebendo mais uma vez o nosso deputado Zé Neto. Boa tarde, deputado, bem-vindo. Boa tarde, Leite. Brincando aqui com você agora há pouco, tem um companheiro nosso quando chega aqui disse: eu tenho tolerância à lactose. Tolerância à lactose porque eu sou leite. Eu não tenho não, tá tudo em paz. Tudo na paz. Boa tarde, gente. Prazer imenso estar com vocês novamente. Brasília hoje está pegando fogo desde cedo e uma tentativa imensa da turma do governo de votar ainda hoje, né? Estão tentando, mas não vai dar, a reforma da Previdência na CCJ. Hoje o deputado Zé Neto vai conversar conosco, além da reforma da Previdência, para você saber se vai poder ou não se aposentar, vai conversar também sobre salário mínimo, que tem também relação direta com a aposentadoria dos brasileiros. Então daqui a pouquinho você vai acompanhando também esse debate sobre salário mínimo. Deputado Zé Neto, vamos ver um vídeo que o senhor acabou de sair da CCJ, né? Estava lá e... Só para explicar, a CCJ, eles vão começar a tramitar para valer agora, que se eles votam na CCJ e passa, nós estamos trabalhando para que não passe, aí já vem outras comissões que vai chegando mais rápido, vai para a comissão especial e depois ele vai para plenário. Então, tem muito que trabalhar e muito que mobilizar a população, porque eles não estão para brincadeira. E o trabalho, a resistência toda da bancada do PT, da oposição e de outros... Hoje foi duro. Né, deputado? Vamos ver o vídeo do deputado. John, por favor, solta aí para nós o vídeo do deputado na CCJ agora há pouco. É preciso esclarecer a todos, ao Brasil, aos empresários, que quando esse dinheiro sai de lá de baixo, de quem ganha menos, do rural, da professora, do rural que não vai mais aposentar com as regras que estão aí, todos vão perder. Comércio vai perder. A indústria vai perder. Os serviços vão perder. E vão tirar 1 trilhão dos mais pobres, ou 870 milhões, que é o tá aí mais ou menos, para botar na mão de quem? De Brasília. Mais Brasília novamente. Esse dinheiro vai voltar para o social? Tenho certeza que não vai. E a gente está aqui dizendo não a essa reforma. Quer debater o Brasil? Sai da internet, bota o pé no terreiro e vamos conhecer as realidades e as arguras do povo brasileiro. Foi a fala do deputado Zé Neto, nosso convidado de hoje à tarde do programa Ponto a Ponto, aqui no PT na Câmara, há pouco lá na Comissão de Constituição e Justiça aqui na Câmara. Como é que está o clima lá na comissão, deputado? Olha, o clima é barra pesada, enfrentamento permanente. Semana, num grupo do condomínio lá que eu moro, aí alguém disse, não foi do condomínio, foi de um outro grupo, porque lá no condomínio também tem alguns que defendem Bolsonaro. Paciência, cada um tem um lado e vamos trabalhar para convencer no argumento. Aí alguém disse, olha, a turma do PT gosta de ficar contra. Só que quem disse isso era um empresário do comércio de alimentos. Ele tem um pequeno negócio de atacadista de alimentos. Eu perguntei a ele, você sabe o que é que vai acontecer com o seu cliente? Você vende para onde? Porque você não está vendendo muito aqui na cidade, que é a cidade grande. Os quer, estou tomando conta. E aí vem açaí, vem atacadão, vem não sei o quê. Um bocado de redes grandes, eles vão perdendo espaço. Então, eu inclusive trabalho muito com eles. Eu trabalho muito para dialogar com os atacadistas, eu era líder de governo na Bahia, e eu sei o que é que se passa. Ele me disse, eu vendo muito para o interior. Você é empresário, vende para o interior. Tá tudo bem, tem uma casa boa, tem um carro bacana, tem uma loja que dá, tem uma empresa que dá alguns empregos, você é um cara do bem. E você está falando do PT o tempo todo, que eu vejo você na rede social falando do PT. Você já botou na sua conta, isso é ele, né? Que esse dinheiro que vão tirar da Previdência dos mais pobres é do seu cliente? Claro que é. Você está falando uma coisa que você não está sabendo o que você está falando. Você está dizendo a Brasília, ao presidente que você elegeu, ajudou a eleger, que tire da economia 1 trilhão e 100 bilhões, mais de 850, dizem que chega, tem algumas divergências, mas é mais de 850
bilhões da economia da Previdência Geral, que é responsável, por exemplo, na Bahia. Só na Bahia, olha que número extraordinário, gente. A Bahia tem 45, 46 bilhões esse ano para cumprir o seu orçamento. Toda a receita do Estado. Para vocês terem noção, a previsão de Previdência é quase 29 bilhões. Só de Previdência que chega para a Bahia. É claro que essa parte desse recurso de 29 bilhões que chega na mão da Previdência, muito além do que chega para o FPM, até porque na Bahia, a cada 10 municípios, em torno de 7, tem mais dinheiro de Previdência como de FPM, como é o caso do Brasil inteiro, inclusive dos estados do Sul e do Sudeste. Rio de Janeiro tem 92 municípios, tem 81 que tem a receita da Previdência, o dinheiro que chega para o aposentado, maior, e para o LOAS, e para o BPC, maior do que o que chega para as prefeituras. Eu disse a ele, esse dinheiro vai ser reduzido e muito. Primeiro que, com as regras que estão aí, as pessoas não vão se aposentar no campo. Não vão. Outra, quem se aposentar vai ter que recolher 40 anos. Também não vai conseguir, para ter 100%, porque não vai aguentar. E se sair antes, vai receber 60, 70, 80, vai ser uma... não vai receber 100. Perda muito grande, né? E aí o mercado vai ficando cada dia com menos capital, menos dinheiro circulando. A vida das pessoas vai piorar. Hoje até conversei com um deputado da Bahia, um deputado de centro, e disse a ele que a vida das pessoas piorando aumenta a dificuldade da gente na saúde. Ele, mas aí você está falando lá na frente. Não é lá na frente. Agora. Dinheiro deixou de entrar, gente. O remédio não compra, a comida diminui, não compra mais a carne como comprava, a proteína. E aí lá vai. Então, é uma situação dificílima que você que está do outro lado tem que convencer que tem uma turma que é o seguinte, o sujeito mora numa cidade pequena, chega ali, eu vejo lá, Santa Bárbara, Antônio Cardoso, Santanópolis, cidades ao redor, Coração de Maria, Conceição da Feira. Sim. O sujeito botou uma caminhonete, comprou uma caminhonete, tem um comérciozinho, ele já se acha rico. Ou não, melhor dizendo, ele já se acha parecido com os ricos. Parecido, né? Ele já acha que ele deve defender os que estão em cima, porque ele na cidade dele, ele já está se diferenciando dos mais pobres. Aí ele prefere parecer com os que estão oprimindo do que parecer com os oprimidos. É assim, é uma história que lá no passado chamava-se isso de complexo de vira-lata. E a gente, infelizmente, vive isso e muito. Então, essa reforma da Previdência, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela não ataca só os pobres, ela ataca mais os pobres. Quem vai mais sofrer são as pessoas mais humildes. E vai bater de frente nas economias dos estados, que, na maioria dos casos, vivem hoje com a receita maior de arrecadação dos estados, é a receita de ICMS. Na Bahia, mais de 80% de tudo que se arrecada para tocar a vida do estado vem do ICMS, que depende de quê? De dinheiro circulando aonde? Embaixo, na economia de base. Então, essa discussão da Previdência, ela não é só uma discussão de previdência, exatamente, é uma discussão fiscal, é uma discussão de modelo de Estado e de modelo de Estado que muda a concepção de um Estado que protege a atenção social, que tem atenção social, que protege os mais humildes, para criar um Estado, uma visão totalmente diferenciada disso. Porque não é apenas a Previdência que eles estão trazendo a extinção dos sindicatos, praticamente os sindicatos rurais estão, não digo extinção, mas digo fragilização, e muita, bastante, com a 871, medida provisória. uma medida provisória, a 871, que proíbe praticamente a função que existia dos sindicatos rurais, que era de dar certidões encaminhadas à aposentadoria, eles estão eliminando isso. E a 873, que além de pegar os sindicatos todos e tirar a obrigação do recolhimento em folha, isso acaba com os sindicatos, federações e confederações, eles estão agora, claro, lá também, nessa mesma pegada, batendo de frente com os conselhos profissionais. Estive aqui a semana passada com o CONFEA, o pessoal da Construção Civil esteve comigo, do CREA, tem aí a OAB preocupada, Conselho de Medicina, Conselho de Farmácia, Conselho de
de Economia, Conselho de Contabilidade, todos eles preocupados com essa dificuldade dos conselhos, que também vai na mesma pegada do governo de Que nós vamos falar também. desmontar totalmente essa rede de defesa de interesses sociais e defesa do trabalho, defesa do serviço, defesa profissional. Então essa foi a tônica do que vivemos hoje pela manhã aqui, com esse ambiente que eu estou aqui falando um pouco, para que as pessoas se situem. E está todo mundo encaixado, não tem ninguém fora. E quem achar que está dentro do Brasil e que não vai sentir a repercussão dessa política equivocada de mexer dessa forma tão brusca na Previdência, pode ter certeza que bem equivocado. Certo. Nós estamos ao vivo, conversando pelas páginas do Facebook PT na Câmara, com o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia. Você que está acompanhando a transmissão pela página do PT na Câmara, também aproveita para conhecer, curtir e compartilhar a página do deputado Zé Neto, para você acompanhar o trabalho do deputado federal aqui em Brasília. Nós vamos conversar, além da Previdência, a sua aposentadoria, sobre salário mínimo também, Minha Casa Minha Vida e os conselhos de participação social no Brasil que sofreram um duro golpe na sexta-feira. Nós vamos conversar daqui a pouco. Mas, deputado, eu quero só fazer uma leitura rápida aqui. Os internautas estão comentando, nós já queremos agradecer a sua participação. O Antônio da Conceição: povo sofrido, massacrado, mas em saber que ainda tem gente lá em Brasília para defender o povo e o Brasil, né, nos gera uma esperança de vencermos o mal. É isso aí, Antônio. Um abraço, Antônio, lá da Conceição. Antônio da Conceição. E aqui temos a Fátima Soares Leal também. Na minha residência, eu e meu marido, aposentados, sustentamos os filhos e irmãos, porque eles ganham pouco. Fátima, eu conversei agora com a menina do Estadão. Sim. Falando a ela, vocês têm que olhar para o Brasil, olhar... Brasil real, né? Brasil real. Foi essa fala minha que eu fiz. Exatamente. Fica umas figuras dentro da internet, uns robozinhos que virou deputada, que vem para cá com visão de robô. Visão de robô. Fazendo política com aqueles cashzinhos, né? Aquelas frases. Twitter, né? No Twitter, não sei o quê. E uma classe média que tem que acordar para isso. Vai atingir a todos, né? Esse depoimento de Fátima, você viu aí? Sim. Os aposentados não são aqueles que hoje estão descansando o tempo que trabalharam, não. Estão cuidando de família, estão cuidando de filho desempregado, neto desempregado. Ajudando. Criança que nasceu, que os pais estão desempregados. Os avós hoje, quantas, eu fiz até um carnaval, eu andava assim, né, com minhas filhas, eu estava levei para o carnaval, e estava mostrando minha filha exatamente isso, olha, quantas senhoras, filha, tem nas ruas, vendendo cerveja, vendendo churrasquinho. Senhoras de idade já, de idade, eu parei numa e perguntei, e a senhora aí, tudo bom? Eu comprei lá um sorvete, não lembro se foi um sorvete, foi uma coisa que eu comprei. Aí comprei com a filha do lado, com o marido do lado, e perguntando, e a senhora é aposentada? Ela, sou aposentada. Só tem quantos anos? 66 anos. 66 anos na lida. E a senhora está aí na batalha, ô filho, minha filha está aqui comigo, os meninos vão dormir aqui, aqueles ali são netinhos, ó. É assim. Essa é a na batalha, real. Quer dizer, vendendo ela está com uma filha desempregada, ajudando ela numa festa de carnaval. Não, vendendo água, comprei água, vendendo água, cerveja, refrigerante e tal. Claro. Para fazer o quê? O que muita gente está fazendo, uma outra receita para poder batalhar, porque o salário foi aviltado, as pessoas têm na família muita gente desempregada, e o aposentado não é nada não. Muitas vezes é o timoneiro da casa, em muitos casos, como esse de Fátima. Tá certo. Por falar em salário, deputado Zé Neto, o salário mínimo, o Bolsonaro encaminhou ontem aqui para a Câmara, né, o projeto de lei orçamentária, e o salário mínimo estagnado, R$ 1.040 só em 2020, sem reajuste, congelado, o salário mínimo, que é indispensável hoje para a maioria das famílias brasileiras, né, deputado? Eles trabalham com o individualismo das pessoas. Eu estou lá no direito econômico, foi uma opção minha. Eu tenho uma atuação muito forte na Bahia, nas cadeias produtivas. Nós fizemos, ao longo de 12 anos de governo, muitas câmaras técnicas funcionando lá na Bahia. Leite, carne, frango. Também temos atacado, varejo, calçadistas. Em todos esses movimentos, eu sempre chamei os empresários, como fizemos essa semana com o frango, que você faz uma reunião onde tem o sujeito que produz o frango, a família que produz o frango caipira, que produz o frango de granja, lá na ponta, e tem o abatedouro, e tem o que entrega,
e tem o que vende, e tem a indústria. E aí todo mundo tem que sentar numa mesa para conversar. Nesse processo, o que é que a gente sempre tem dito? Aqui só pode existir ganha-ganha. Se tiver perde e ganha, aí não tem como sentar numa Câmara Técnica para dar resultado. O que é isso? Quando você trata de dizer que é interessante não mais reajustar salário, congelar salários, congelar a previdência, que isso aqui está posto aí. Não é só salário, Exato. vai congelar a previdência também. Os reajustes. Os reajustes não vão mais seguir a correção. Aí eu pergunto, durante o período de Lula, se eu não me engano, no primeiro governo de Lula, foi 77% de reajuste real. Do salário. Se eu não me engano, foi esse o número. Se eu estiver enganado, mas eu estou te dizendo aqui Sim. que nós trabalhamos com uma política de reajuste real. Reajuste, é. Que dava o reajuste, dava o IBGE, né? A inflação, e dava também o PIB do ano anterior. Isso, que vinha sempre crescendo, e aí dava o PIB do ano anterior. IPC mais. E aí o que a gente fazia? É o IPC. Mais o PIB. Aí todo mundo ganhava. O empresário no começo não entendia. Mas quando melhorou o movimento no comércio, no varejo, no atacado, ele foi entendendo. O quê? Que a economia ela precisa de poder aquisitivo. Gente empregada, gente ganhando um melhorzinho, e isso funcionou no país. A mentalidade agora que eles estão trabalhando, que é um processo que para mim está muito claro. Quando ele tem tentado destruir, eles estão tentando destruir o sistema S, imagina. Sim. O sistema S, que é um sistema que é comandado pelo empresariado, pelo maior empresariado do país, Sim. da indústria. Exatamente. Né? Até nisso. Pela CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, é que comanda o sistema S. Eles estão tentando destruir, atacando o sistema S. Atacando o presidente da CNI, como foi feito há poucos dias, que é uma prisão que foi... Aconteceu uma prisão, o sujeito é corrupto, vai lá investigar. Agora, da forma que foi feito, era para achincalhar, porque ele tinha sido recentemente eleito para tomar posse. Tomando posse. E aí, está claro que eles estão indo num viés de destruir o sistema de representação empresarial, laboral e de prestadores de serviços e profissionais. Está sim. Isso eu te digo porque o que está acontecendo na construção civil, eu estou acompanhando, inclusive está pronto hoje, acabei de ter notícia que eu estou lá organizando a retomada da frente parlamentar em defesa da construção civil no seu todo. Verdade. E no seu todo. Vai ser, eu estou aqui dizendo que eu estou defendendo os empresários também da construção civil que gera emprego. Estou defendendo as pequenas empreiteiras, defendendo o trabalho do pedreiro, do encanador, do prestador de serviço, do serviço geral, do eletricista. Nós estamos defendendo porque existe um esvaziamento de investimentos na construção civil. Tem gente que está com 120 dias, com tudo pronto, sem receber o dinheiro. Tem empreendimentos que estão prontos sem poder ser entregues. Tem atrasos que já estão aí há 4 meses. Contratos de pessoa jurídica na Caixa Econômica praticamente não estão sendo assinados. Então, o que é que a gente tem que fazer? Convencer o empresário que quando essa política do atual governo de congelamento de salário mínimo e congelamento de benefícios, isso vai atacar o mercado, porque o cara acha assim, ó, o empresário vai assim, ó, eu vou me dar bem, porque eu vou pagar menos ao meu funcionário. Aí o vizinho também vai fazer isso, o outro vizinho vai fazer, todo mundo vai fazer. Vai ter o quê no mercado? Menos dinheiro no mercado. Acreditar. Aí alguns dizem, mas o mercado informal cresceu. Oh, peraí. Não era para combater o mercado informal, para poder organizar a vida do brasileiro? Sim, exato. Eu, ao contrário, acho que tem que disciplinar o mercado informal. Agora, essa situação que nós estamos vivendo, quase 14 milhões de desempregados. E aumenta, né? Antigamente você tinha um desalentado, tinha uma regra para o desalentado. A regra hoje estourou porque o desalentado cresceu num nível que é claro que ele é desalentado em função desses 3, 4 anos que está vivendo. Isso. Já temos aí, gente, olha que número. Porque às vezes a gente fala muito, às vezes tento não falar muito os números e as pessoas não vão guardar tanto número. Mas às vezes tem que guardar. São 7 milhões de pessoas que voltaram para a miséria. De miseráveis que estão voltando para a miséria. Quer dizer, aí vem alguém aqui e diz, não, a reforma previdenciária vai salvar o Estado. Que Estado é que vai salvar? Você tira 1 trilhão e 100 bilhões de dentro do mercado, tudo bem. Uma parte estava na mão da regalia. E aí não é o regime geral, é o regime único. Mas também tem que ter cuidado, porque mexer com funcionário público tem que lembrar, tem que tratar diferentemente professor, professora. Professores têm que ser tratados diferentemente. Policial, militar e civil.
quem está lá na frente no sistema penitenciário tem que ser tratado com diferencial. Saúde, né? Saúde tem que ser, ver quem é que você vai, que tem profissionais que têm uma qualificação e um desgaste bem maior. Aqui no plano federal eu estava olhando, eles fizeram uma reforma, não foi? Apresentaram a reforma das Forças Armadas, não foi isso? Isso. E incluíram os militares. Os militares. Detalhe, os oficiais para cima, principalmente das Forças Armadas, vão ter o quê? Uma nova condição profissional, que vai ter uma reforma também. Inclusive os generais tiveram um aumento agora. E né? eles vão ter. Aí, agora, quando chega lá embaixo, que o policial federal que está no front, ele tem que ter um tratamento diferenciado. O policial rodoviário federal que está no front também. Claro. Esse delegado que está no front. Ali, né? Então vamos ver como é que é. Então não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Isso. Então eles têm que, a coisa da Previdência tem que ser tratada. Vamos ver quem é que tem realmente privilégio. No Legislativo tem privilégio. Até 99 tinha mesmo, muito. Eu mesmo sou do regime geral. Quando eu me aposentar, eu vou receber o máximo do regime geral, que é 5.800. Não recebo mais do que isso. Meu salário não é esse. Sim. O salário cheio daqui do parlamentar é o teto anterior, que não foi ajustado. 33 mil. Vai tirar imposto de renda, não sei o que, fica aí no líquido, né? De, sei lá, acho que 20 mil. Mas é o teto, não vai aposentar com isso daí. Sim. Então não tem que ter regalia também aqui no parlamento. Está certíssimo. Está certíssimo para mexer em todos os poderes. Vamos embora conversar. Agora, isso não é essa reforma que está aí. Dilma fez mudança na Previdência. Lula também fez. A de Lula não mexeu no regime geral. Mexeu no regime próprio. Foi uma confusão com o funcionalismo público na época. Sim, sim. Mas Lula também deu uma crescente salarial importante, que aí equilibrou as contas e todo mundo estava tocando. Foram 14 anos que a gente conseguiu andar. Isso. Depois Dilma veio. Foi aquela história de 85, 95, que foi um acordo feito aqui dentro. Exato. Mas mexeu pouco também com os mais pobres, não mexeu. Então, mexer com os mais pobres eu chamo de covardia. Covardia. E uma covardia que vai custar caro ao Brasil, principalmente a quem precisa do mercado de serviço, de lá do varejo, do atacado. Que é o que a Ana Maria Romanato, que está acompanhando a nossa transmissão, está dizendo aqui. Os banqueiros querem a destruição da Previdência para ficarem mais ricos e o trabalhador que se suicide na velhice, como acontece no Chile. A capitalização, né, deputado? Outro dia, o Paulo Guedes chegou aqui e disse a gente, né? Que a gente vem cobrando uma política mais agressiva, que nós também não conseguimos fazer. Vamos fazer autocrítica. Nós do PT, porque nós chegamos ao poder com o presidente, fizemos uma aliança. Porque às vezes as pessoas estão pensando lá, quando você vota no seu vereador, você escolhe um vereador progressista, gente. Não vai na onda de que tem que ter um link entre o que você faz na sua cidade, com o que você faz no seu estado, com o que você faz no seu país. É assim. Aí, quando a gente governou, a gente queria mexer com o banqueiro. Tentamos, reduzimos juros, fizemos política de financiamento, fortalecemos o BNDES, que eles aí ficam reclamando de um bocado de coisa, mas ali é tudo história, é para acabar com o BNDES, para não ter uma função pública. Exatamente. O BNDES foi responsável por, diria você, por mais de 60% do crescimento do Nordeste nos últimos 4 décadas. O boom que teve, né? O boom que deu, inclusive, no Nordeste foi BNDES, gente. Financiamento, Banco do Nordeste, fomento. Pequenas empresas. Né, médias. Eu vejo lá das grandes empresas do Estado, hoje eu vejo com esse de perto, sei quem é. Quem é quem nessa história. Então, aí eles estão fazendo o quê? Aí o Guedes chega aqui e diz, vocês querem mudar a relação com os banqueiros. Por que não mudaram? Nós estamos há 3 meses. Não estão há 3 meses. Então, a vida toda, quem defende esse tipo de política está a vida toda no poder. Inclusive, estiveram conosco. Porque nós, quem tinha mexer, o pau comia e a gente ficava sem poder ir muito adiante, como a gente queria. Por quê? Porque tinha os entraves. Porque aqui tem um centro. A política tem a esquerda, os progressistas mais à esquerda, a esquerda, os progressistas mais à esquerda, tem o centro, tem o centro-direita e tem a direitona. Isso. Então, a gente tem que entender como é que é essa composição na política. E, infelizmente, o que está aí posto é uma situação que, inclusive, ela está certa na Maria. Se mexessem para valer na reforma tributária e fiscal, para cobrar, como cobra nos Estados Unidos. Taxar, né? As grandes Taxar, gente, como cobra nos Estados Unidos. Fala, você não gosta de americano? Né? Eu quero ser americano, eu gosto de parecer com americano. Eu quero destruir o meu país e quero lhe chamar, foi o que o presidente disse lá. Quero destruir o que está lá para reconstruir com vocês um novo caminho. Tem caminho. Destruir. Então vamos lá, vamos começar. Vamos mexer nos bancos
e taxar as grandes fortunas, taxar aqueles... Eu estava vendo lá, a JBS, o sujeito faturou no ano mais de 160 milhões, um negócio desse. Pagou 320 mil de imposto. 320 mil de 160 milhões. Imagina, o imposto dele pessoal. Quer dizer, estou dizendo como é que funciona essa confusão toda de emaranhados de interesses fiscais e tributários. Mexeram? Vão mexer? Então, é uma coisa desconexa. Aí vamos mexer onde? Em quem já está por demais mexido, por demais sofrido e por demais sacrificado. Estamos ao vivo no programa Ponto a Ponto, diretamente de Brasília, conversando com o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia. Deputado, na sexta-feira, Jair Bolsonaro cometeu mais uma maldade contra os brasileiros, a organização social aqui no país, que foi o decreto para extinguir os conselhos de participação social, de participação popular. Não tem limites esse governo nas maldades, né, deputado? Engraçado, a gente fazia as conferências nacionais. Quando nós chegamos no governo de Wagner, a gente fez uma conferência lá na UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana. Na época até tinha um auditório lá parado, a gente ia fazer em Salvador. Aí pegamos o dinheiro que a gente ia gastar com aluguel e botamos na mão da reitoria para dar uma guaribada Lá no espaço. E foi quando a gente recuperou, coincidentemente, o reitor tinha tomado da mão da direita também, que era o reitor Zé Carlos, e começamos a recompor um ambiente maravilhoso que hoje está lá funcionando na Contento, que era esse grande auditório, e fizemos uma grande conferência de quê? De cultura. Essa conferência norteou a lei, o balizamento da lei cultural, a lei do Fundo de Cultura do Estado, diretrizes culturais. E a gente ouviu todo mundo. Ouviu os municípios, ouviu a sociedade. Fizemos com saúde, com educação, fizemos isso com muitas áreas. E o que acontece é que, olha que contrassenso, hoje ele não só não está fazendo as conferências mais, como a gente fazia, como também já começa a atacar os conselhos, como atacou os conselhos profissionais. E ele atacou pesado, muito pesado, quando desobrigou a anualidade para os conselhos federais profissionais. E eu disse agora há pouco do Sistema S. Sim. A gente está acompanhando o que está acontecendo com os sindicatos. Nós vivemos um momento muito delicado, gente. A gente às vezes não está se dando conta. Ontem eu ouvi uma fala, eu pensei que fosse fake, mas você também me ajude a dizer aqui, porque foi fake, não foi verdade. Que esses dias aí ele fazendo um discurso, dizendo que jovem não tem que estar metido em política. Veja bem. O presidente da República dizendo isso, que jovem não tem que estar se envolvendo com política. Sim, sim. Ao contrário, gente. O jovem tem que se politizar, tem que ter muita leitura, tem que ter literatura, tem que enxergar o mundo. Essa semana eu fui para o cinema com minha filha, assisti Shazam. E ela veio me contando o filme todo, como é que foi, com os artistas, como é que se deu cada cena. Ela me explicando, mas é porque ela está lendo, está se informando e não está ficando só na internet, no zap, naquela coisa artificial. Mas para fazer isso tem que ter o quê? Visão de mundo, visão de literatura, formação intelectual e visão política das coisas. Como é que o presidente da República vai dizer que os jovens estão se metendo muito em política? Gente, que ponto nós estamos chegando num ponto... Eu fico muito preocupado. Eu quero crer que é uma bomba. Tem uma música de João Donato que fala, é uma bomba sobre o Japão. Uma bomba sobre o Japão. Vai fazer nascer o Japão de paz. Japão de paz. Vai nascer aquela paz. Tá? Acho que é isso. Talvez seja essa bomba e a gente tem que se movimentar. Ontem a gente fez lá com o Miguel Rosseto, meu grande amigo, ex-ministro da Previdência, lá em Feira, fizemos em Salvador, junto com o Robson Almeida, nosso deputado estadual lá do PT. Grande figura, foi deputado federal, brilhante. Sim. E ele está lá com a gente e fizemos um debate muito importante, que a gente sente, foram quase 3h30, que as pessoas estão sedentas de informação, que é o que eu estou fazendo aqui com você agora. Claro. Pedi tempo lá, a turma do PT, que tinha uma reunião até para a gente ir, falar, segura aí que eu vou lá para o ponto a ponto, para a gente conversar mais com as pessoas, para dar mais subsídio. Porque a grande mídia não está fazendo isso. Não está. Na internet, a informação na internet, cada hora eu digo isso e estou mais consciente disso. É informação superficial. Muito. Não trabalha com formação de ideias e de conceitos de lado, né?
do lado que a gente está. Rapidez, instantaneidade, né? Mas é isso. Cards, não sei o quê, e fica nessa, isso é perigoso. Então a gente tem que proliferar o grave momento que a gente passa, que a nossa democracia passa, que o nosso Estado de Direito passa, e que esses conselhos se apresentam o quê, gente? Porque para pensar. Olha a importância dos conselhos profissionais, por exemplo. Olha a importância do CREA. Sim. Olha a importância do Conselho de Farmácia. Conselho Nacional da Saúde. Olha a importância do Conselho de Economia. Gente, eles estão querendo dizimar. Alguém atacar o Sistema S. Sim. É algo... Porque o presidente Lula, quando chegou, dizia assim, esses caras são empresários, não gostam do PT. Ele disse, olha, cada um tem o seu posicionamento político na hora da eleição. Isso. Passou a eleição, a gente tem que conversar com o país. Eu sou presidente do Brasil inteiro, eu não sou presidente só de quem votou em mim. Quando a gente ganha uma eleição, a gente tem que pacificar e tentar trabalhar por todos. Não é isso? Com certeza. É isso. E eles não saíram do palanque, continuam só atacando o PT nas redes sociais, atacando o PT, atacando os movimentos sociais, só no Twitter, quer dizer, atacando as organizações coletivas todas, inclusive as empresariais. Sim. Sindicatos rurais tem sido absurdo o que tem sido feito. Mas, deputado, eu sei que o senhor tem muito ainda a conversar aqui com o nosso internauta, mas estão me sinalizando aqui, parece que o senhor tem que ir para uma outra reunião. Mas está tranquilo. Né? Eu tenho aqui, deputado... Entrando na internet quem é que está lá, que eu acabei não botando aqui. Eu tenho aqui, deputado, para o senhor me ajudar aqui... Modo avião, porque senão ele não parava de tocar. No encerramento aqui, a gente sempre precisa lembrar que a gente está na jornada... E lembrar também, daqui a pouco, antes de encerrar para valer, eu quero... Sim, claro. Rapaz, Lula, cada dia nós e o povo brasileiro, que mais precisa de cuidado, principalmente, tem mais saudade de você. Por mais que eles façam, por mais que eles tentem, cada dia floresce mais nos corações de todos nós brasileiros, que temos consciência do que precisamos fazer para defender o Brasil, e os brasileiros que precisam de cuidado, o quanto é importante a sua existência em nossas almas, em nossas mentes, em nossos corações. Lula livre, Lula livre. O quanto antes. Sempre. Sempre. Deputado, suas considerações finais aí? Eu estava olhando aqui nas redes sociais, não deu para abrir aqui, que eu estava no modo avião para poder falar com quem estava lá porque às vezes a gente está aqui. A Zenaide de Mello. Dá um abraço para a turma que estava mandando mensagem para a gente, algumas pessoas. A Leila, Ângela, né? Bacana. O pessoal aqui se manifestando. Fátima, Soares Leal. Fátima, bacana isso. Todo mundo se manifestando. Gente, vamos compartilhar e vamos botar para frente informações, não só as que eu estou dando aqui, mas vamos buscar as fontes, vamos buscar trazer mais informação. Ontem eu fiquei assim impressionado com a satisfação das pessoas que participaram da audiência pública lá na Associação Comercial de Feira. Quero agradecer aqui a Associação Comercial que cedeu espaço para nós fazermos uma audiência pública bacana com o Rosseto, com o Robson Almeida. E é isso que a gente precisa, esclarecer as pessoas, sem ódio no coração, resistência, na organização, lutando contra essa reforma de Previdência, propondo também saídas para melhorar as condições dos estados brasileiros, da própria União. Ninguém está contra aqui que o Brasil saia da crise. Ao contrário, a gente quer que saia da crise, mas quer que ataque realmente os atores principais dessa crise, e não as vítimas, as maiores vítimas, que são os mais carentes, que são os rurais, que são os professores, professoras, mulheres, que são os policiais, que são, enfim, aqueles que na ponta precisam de mais acolhimento e não serem maltratados e colocados, como estão sendo colocados, como os grandes cruéis agressores da economia brasileira, e não são. Esses são as vítimas e, ao mesmo tempo, são os grandes vetores que fazem a economia rodar, porque quem ganha até 3, 4 salários mínimos é quem está lá na ponta, sem guardar um centavo para cuidar de sua família, de seus sonhos e cuidar de suas vidas. Nós agradecemos mais uma vez a presença do deputado Zé Neto, sempre trazendo boas informações, fazendo esse debate qualificado aqui com a nossa audiência do PT na Câmara e também a página do deputado Zé Neto. E você entra lá na página do Zé Neto, conheça o trabalho dele, curte a página e convide seus amigos também para conhecer o trabalho do deputado Zé Neto. E aproveita e fala, se você é empregado, fala com o seu patrão. Se você tem um vizinho que tem negócio, diz a ele, olha, fica do lado do povo, porque está na hora de defender o capital nacional, as economias regionais. Verdade. E essa reforma da Previdência pode agredir muito frontalmente as nossas economias,
além de agredir de forma drástica a vida das pessoas mais humildes. Grande abraço, foi um prazer imenso estar com todas e todos. Muito obrigado, boa tarde.